No verso 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Se você for para Lucas, lá no capítulo 24, no verso 1, vai dizer o quê? No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E aí me faz refletir, porque nos 4 evangelhos, tanto em Mateus 28, quanto em Marcos 16, quanto em Lucas 24, em João capítulo 20 está dizendo o que agora? Vamos para João. Vai ser o texto de hoje à noite, iremos estudar. No primeiro, vamos lá, vamos ler o verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido o quê? Removida, tirada. Queridos, a Bíblia é fantástica. E nenhuma palavra das Escrituras está em vão. Nenhuma. Nos 4 evangelhos, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20 começam dizendo no primeiro dia da semana. Ou seja, no domingo. O domingo significa recomeço. O domingo significa abastecimento, descanso para uma nova semana que se inicia. E finalmente, a Páscoa significa o quê? Uma nova vida. A Páscoa significa uma nova vida no seu casamento. A Páscoa significa uma nova vida no seu ambiente de trabalho. A Páscoa significa uma nova vida em Cristo Jesus. A Páscoa significa, nos mostra um sinal de alegria, de fé e esperança. A Páscoa para nós é um sinal de alegria, vamos lá? Fé e esperança. A Páscoa é um sinal de alegria, fé e esperança. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Acompanhe comigo aqui o texto de João capítulo 20, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana bem cedo, estava ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido o quê? Removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, que chamava-se João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo, João, saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela responde: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre.
Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Aleluia. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor! E contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana do domingo, estando os discípulos reunidos a portas o quê? Trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, ó. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aleluia. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nesse momento, Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, o que Tu queres, Pai, nesse sábado, Senhor, nas vésperas, Senhor, da ressurreição, da Páscoa, Senhor. Usa, Senhor, a Tua palavra para encher os nossos corações. Empodera os Teus filhos, Senhor, com a Tua santa presença, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O fato aqui é o seguinte, que tudo começou no domingo, primeiro dia da semana. Domingo significa o quê? Recomeço. E muitas vezes, quando nós estamos cansados, enfadados de uma semana de tribulações, de trabalho, nós, quando chegamos no domingo, nós repousamos, descansamos, e daí renovamos as nossas forças para na segunda-feira estar à luta. Sim ou não? Mas isso não está em vão na Bíblia, queridos. Assim acontece também na nossa vida. A cruz não pôde deter o nosso Salvador. A morte não pôde segurá-lo. Porque Ele ressuscitou e vivo está. Ele está aqui no meio de nós, igreja. Realizando milagres hoje à noite, assim eu creio. Falando aos nossos corações através dos louvores, através da mensagem. Pessoas sairão daqui hoje com o sentido de que a Páscoa é um novo começo. A Páscoa quer dizer renovo. Quem quer uma Páscoa de renovo? Dê uma glória a Deus. Quem quer uma Páscoa de renovo? Dê uma glória a Deus. Mas aí você volta para o texto e começa a ler comigo, a entender algumas questões. Eu preciso de um pano aqui, mais ou menos, um pano aqui rapidinho, o pessoal da integração, um pano dobrado, para mim rapidinho, só para me explicar aqui melhor. Um pano de prato pode ser enrolado, bem dobradinho. E vocês vão entender comigo aqui. Vamos para a palavra, João capítulo 20.
No primeiro dia da semana, bem cedo, estava ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a porta da entrada tinha sido removida. Vejam só. Naquela época, levaram Jesus para o túmulo de José de Arimateia e fecharam aquele túmulo e selaram e colocaram ainda soldados para guardar o túmulo de Jesus. E só quem poderia remover aquela pedra que colocaram fechando o sepulcro eram os soldados com a ordem de Roma. Mas se você continuar lendo esse texto maravilhoso, que diz o seguinte no verso 2: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. E não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. E aí corre Pedro. Os dois corriam mais, o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quando ele se curva e olha para dentro do sepulcro, olha o que a Bíblia diz: viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Queridos, esse fato é fantástico. Vejam só, eles chegam no sepulcro, isso aqui é um pano enrolado, e naquela época, o costume de quando se enterrava uma pessoa, vocês já ouviram uma múmia? Aqui já viu uma múmia nos filmes? Pronto, então eles faziam mais ou menos como uma múmia. Enrolavam o cidadão com faixas de linho e na cabeça ele colocava um lenço. E assim fizeram com Jesus. Enrolaram esse pano, essa faixa de linho no seu corpo, ficou todo coberto, e colocaram um pano. Vamos imaginar esse pano aqui, só que dobraram ele, mas dá para vocês terem a noção. Estava lá o rosto de Jesus envolto por um pano, por um lenço. E os discípulos, quando chegaram na porta do sepulcro, que olharam, viram o quê? As faixas de linho e o lenço que estava cobrindo a cabeça de... Vamos para a Bíblia. E aí o que é que aconteceu? Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Viram as faixas, verso 7, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de... Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de... Vamos imaginar que aqui seja o sepulcro. Estava aqui as faixas de linho lá pelo chão. E aqui estava o quê? O lenço. Como é que a Bíblia diz? Vamos voltar para a Bíblia. Estava o lenço como? O lenço estava dobrado à parte, separado de quê? Das faixas de... Estava o lençozinho aqui que cobria a caixa de Jesus dobrado. Vocês estão entendendo sim ou não, gente? Na cultura judaica, só para que vocês entendam melhor, ia-se jantar. Sentava-se à mesa, né? E ali tinham locais que não tinham mesa, eles faziam a refeição no próprio chão. E aí havia um pano, um lenço, típico esse. Vocês já chegaram num restaurante para jantar à noite e tal. E tem restaurante que em vez de papel de guardanapo, né, que se usa-se um lenço dobradinho lá, todo bem feitinho. Quando a gente vai jantar ou almoçar, a gente desfaz o lenço, bota na perna, né? Comeu, aí vai lá e limpa a boca, não é assim? Desse mesmo jeito, acontecia na cultura judaica. E o que é que aconteceu com essa história do lenço? Vocês vão entender a importância e o significado desse lenço. É algo fantástico. Quando eu chegava para jantar, estava lá, me sentava na mesa, e de repente estava lá o lenço, o prato, os talheres, vamos imaginar assim hoje. Mas na cultura judaica havia um lenço na mesa também. E se porventura eu fosse ao banheiro, vamos lá, eu estava jantando. E aí me deu aquele aperto, eu fui no banheiro, no sanitário, enquanto chegava lá alguma coisa que eu pedi. E aí eu me levantava e deixava o lenço como? Dobrado. Porque se eu saísse e deixasse esse lenço aqui, ó, solto em cima da mesa, os garçons, as pessoas que serviam, os mordomos na época, sabiam que eu não iria voltar mais. Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Então, se o lenço estivesse dobrado, Arthur iria voltar para esse lugar e iria continuar o jantar. Entendam o significado disso. Vamos para a Bíblia. A seguir,
Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de... Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. O que é que isso tem a ver? Quando os discípulos chegaram e viram esse lenço dobrado, Jesus está dizendo para mim e para você: eu voltarei. Não terminou a brincadeira. Eu apenas me ausentei fisicamente, mas eu vou voltar para pegar o meu povo. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor, igreja. Aplaudam ao Senhor. Isso é uma mensagem maravilhosa. O lenço estava dobrado. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu vou voltar e pegar o meu povo. Aleluia. Ele estava o quê? Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Nosso Salvador, Ele voltará, igreja. Ele vivo está, aleluia. E continue comigo depois. Outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Quando os discípulos viram aquele lenço, a Bíblia diz que eles viram e creram. Acompanhe comigo, verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto Maria estava lá chorando, queridos, os anjos falam com ela e o próprio Jesus fala: diz, quem tu procuras? Ah, tu procuras um que morreu? Não, porque eu não morri, estou vivo. E o primeiro ponto dessa mensagem da noite é o seguinte: a ressurreição transforma o luto em esperança. A ressurreição de Jesus Cristo naquela tumba há 3 dias mostra que o luto, a dor, nos traz a esperança da eternidade. A ressurreição de Cristo, queridos, nos traz a esperança de vida eterna. Quando a gente olha para essa história do lenço, quando Jesus ressuscita, está passando por dificuldades, por problemas aqui na terra, saiba que Ele voltará e enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, porque Ele voltará e irá buscar o seu povo. Aleluia. A Páscoa é recomeço. A Páscoa é olhar para o domingo. Está difícil, meu irmão, está impossível, está desempregado. Glorifica o Senhor, obedece a Ele, e Ele abrirá as portas para a tua vida. Aleluia. Ressurreição. A ressurreição mostra que o luto se transforma em esperança. Vocês vão ver na Bíblia que os discípulos estavam trancados em casa com medo dos judeus, porque os discípulos estavam andando com Jesus, mas estavam o seu Salvador, o nosso Salvador tinha morrido. E aí começa a passar uma paranoia na cabeça daqueles discípulos: o que é que eu vou fazer agora? O nosso Salvador morreu, o nosso rei já era. Jesus ressuscita e diz: ei, a morte não me venceu, nem vencerá. Assim acontecerá com vocês. Mesmo que nós venhamos a morrer fisicamente, nós temos um lugar guardado na eternidade. Esse lugar é para todo aquele que nele crê. Os discípulos viram e creram, a Bíblia diz. E aí a mulher, Maria Madalena, quando chega, ela está chorando, mas aquele momento de luto nos traz a esperança. Quando nós estamos no velório, eu sempre falo nisso, a gente costuma chorar com a perda daquela pessoa, porque nós não fomos feitos para morrer, a verdade é essa. Mas devido ao pecado, nós morremos como consequência do pecado. Mas nós choramos num velório é porque a gente não foi feito, nós não fomos feitos para morrer. Mas quando a gente olha ali, para um cidadão que morre com Jesus, muito nos alegra o coração em saber que aquele momento ali do corpo físico parou ali, mas a vida dele continua com o nosso Salvador. A ressurreição
significa o luto. A ressurreição transforma o luto em esperança. Aleluia. E aí você vê essa história de Maria Madalena, você vê uma própria história dentro do capítulo 20, Jesus agora aparecendo aos discípulos, aos 10, porque Judas tinha se suicidado e Tomé não estava presente nessa reunião onde eles estavam ali reunidos, trancados, com medo. E aí acontece algo maravilhoso. Jesus chega dizendo para aqueles discípulos: paz seja com vocês. Quando Jesus chega para aqueles discípulos e diz: paz seja com vocês, é porque, meu irmão, os caras estavam para baixo, estavam com medo, estavam tristes, porque o seu Salvador tinha morrido. E ele chega dizendo: paz seja com vocês. E as palavras de Jesus eu faço para nós hoje à noite: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Diga para o seu irmão: paz seja com vocês. E olha para essa história aqui dos discípulos, verso 19, que diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas, o quê? Trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou por meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Páscoa significa perdão. Irmão, se você chegou a esse lugar hoje à noite com raiva de alguém, libere perdão em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo disse: a paz seja com vocês, mas ele também disse: perdoe. Porque se vocês não perdoarem, não estarão o quê? Perdoados. E a Páscoa significa um recomeço, um renovo. E Jesus Cristo está dizendo para nós hoje à noite: a minha paz esteja com vocês. Perdoe, meu irmão, quem te fez mal. Perdoe, minha irmã, quem te fez mal. Porque a Páscoa significa recomeço. Porque a Páscoa significa recomeço. E quando Jesus aparece para aqueles discípulos nesse momento, ele começa a mostrar a sua mão e o seu lado, onde a lança foi perfurada pela lança. E ele está dizendo para mim e para você hoje à noite: creiam em mim, pois eu sou o Filho de Deus. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você hoje à noite o seguinte: qual é o sentido dele mostrar as cicatrizes e o furo da lança? Que sentido isso nos faz pensar? Quando Jesus mostra as suas furadas, os pregos nas mãos, nos pés aqui na aula da furada da lança, ele está dizendo para mim e para você hoje à noite: eu sei a dor que vocês passam. Porque o nosso Deus, ele se encarnou, ele veio a esse mundo, sofreu as mesmas dores, ou talvez maiores e muito maiores, que você tem passado. O nosso Deus, ele é presente, ele não é um Deus distante, ele está aqui no meio do seu povo, aleluia! Está dizendo no seu ouvido hoje à noite, no seu coração: eu conheço as suas dores. Eu conheço o seu sofrimento. Mas a Páscoa significa renovo, recomeço. A paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. E aí um outro momento: primeiro Jesus aparece a Maria. Segundo momento nesse trecho, Jesus aparece aos discípulos. E aí desenvolvemos o segundo ponto hoje à noite, onde a ressurreição mostra um Deus com cicatrizes. Ele sabe o que passamos. Ele transforma o medo daqueles discípulos e o meu e o teu medo hoje à noite em alegria. O nosso Pai, o nosso Deus, transforma aquele medo, tudo lá dentro do coração. Ele está dizendo que transforma em alegria.
Glorifica o nome do Senhor, igreja. Ele transforma aquele medo em alegria. Verso 24, acompanhe comigo. Tomé era o dos 12, Judas tinha suscitado, tinha 10 naquele encontro, e Tomé não estava nesse primeiro encontro. Depois de algumas semanas, a Bíblia diz, Tomé, chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Queria nesse momento chamar a banda para vir à frente. E aí a Bíblia no verso 26 diz, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles nesse momento. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E Jesus diz no verso 27 a Tomé, coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. E ele diz, pare de duvidar e creia. Jesus está dizendo para mim e para você hoje à noite, meu irmão e minha irmã, pare de duvidar e creia que Ele é Deus. Pare de duvidar e creia que Ele é. Pare de duvidar e creia que Ele é. Diga para o seu irmão, pare de duvidar e creia que Ele é. Pare de duvidar e creiam que Ele é Deus. Verso 28, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, Tomé? E ele diz, Jesus, felizes os que não viram e creram. Aleluia. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Páscoa significa um sinal de fé, esperança e alegria. Páscoa significa um sinal de alegria, fé no Filho de Deus e esperança de os dias melhores. Dificuldades surgirão, queridos, mas quando vocês olharem para o domingo, verão uma oportunidade de um recomeço. A Páscoa é um sinal de quê? De alegria, fé e esperança. A ressurreição proporciona o terceiro ponto de hoje à noite, o recomeço. Devemos crer em Deus. A dúvida de Tomé foi transformada em fé. A Páscoa, liga para o seu irmão, a Páscoa significa um sinal de alegria, de fé e esperança. A Páscoa é um sinal de alegria, fé e esperança. A Páscoa é um sinal de alegria, fé e esperança. O lenço estava dobrado. Jesus diz, eu voltarei. E ao som dessa canção, nós fechamos os olhos, vamos louvar ao Senhor.